boa noite. Boa noite a todos vocês que estão em suas casas, conectados através deste nosso trabalho de palestra e tratamento espiritual de nossa Casa Perseverança. Mais uma vez, nós queremos agradecer a você que está aí na sua casa, sentado no sofá, ou que está debruçado em algum móvel, deitado sobre sua cama, que nos permite entrar aí e compartilharmos deste momento íntimo com você, neste momento em que você se vincula com o nosso Perseverança e suas correntes através dessa nossa oração. Hoje é um dia especial, hoje é dia dos professores, daqueles que não desistem nunca e que mesmo com todas as agruras de sua profissão, de sua jornada, jamais desistem de trazer a cada um de nós o melhor. E é para nossa alegria e satisfação, nós temos um professor que nos fará a palestra desta noite, nosso querido amigo William Sanches. E nós gostaríamos então que no início deste nosso trabalho, que cada um de nós, onde quer que nos encontremos agora, mesmo aqueles que estão aí no seu carro, voltando para casa, no trânsito, tentando chegar em sua residência para poder nos acompanhar nesses momentos de oração, que procurassem relaxar, respirar profundamente, inspirar profundamente, imaginando que através da respiração, cada um de nós vai sendo neste instante envolvido nesta atmosfera de amor, que pouco a pouco vai nos trazendo paz, vai nos envolvendo, vai nos trazendo alegria, enchendo o nosso espírito de paz, de sentimentos bons. Tudo aquilo que não pertença a este clima de amor, de satisfação, deste sentimento de liberdade, é retirado de nós a partir deste instante. E para fazer a nossa oração desta noite, eu gostaria de chamar a nossa tia Eunice, que o faça, e em seguida a senhora mesma pode anunciar o nosso palestrante de hoje. Boa noite. Alegria estarmos aqui. Como é bom estarmos na casa Perseverança, na certeza de que Jesus está conosco. Onde estiverem 2 ou 3 pessoas reunidas, ali eu estarei. Na certeza de que Jesus está aqui conosco, nós vamos orar. Falar com Deus. Como é bom falar com Deus e saber que Ele nos ouve. Quando Jesus Cristo disse, quando vocês pedem alguma coisa, o Pai dá para vocês. Quando vocês pedem pão, Ele jamais dará uma serpente. Quando vocês pedem peixe, jamais dará uma serpente. Quando vocês pedem pão, Ele jamais dará pedras. Se o Pai humano, cheio de dúvida, de incerteza, de insegurança, sempre dá o melhor para os seus filhos, imagine o Pai Celestial. E é com este Pai Celestial que nós vamos falar agora. Primeiramente, agradecer. Na gratidão, nós entramos em sintonia com os anjos, que cantam e louvam ao Senhor diariamente e continuamente. Obrigado, Pai Celestial, por podermos falar contigo, pela certeza que Tu nos ouves e tem nos acompanhado em todos os momentos da nossa vida, curando as nossas enfermidades, solucionando os nossos problemas, ainda quando estávamos no ventre de nossa mãe. Sua mão forte e poderosa teceu o nosso corpo, até o dia que ela dera-nos a luz. E a partir desse instante nós recebemos a luz divina, do amor de Deus nosso Pai. E Jesus Cristo nos disse, deixai a vossa luz brilhar.
Não coloqueis a luz embaixo da cadeira, mas coloqueis no alto para que a tua luz possa iluminar todas as pessoas. Ainda na nossa infância, na nossa adolescência, no avançar dos anos, a presença do bem que vem de Deus nos defendia, nos protegia nos momentos mais difíceis da caminhada. E hoje, Senhor, aqui estamos, nessa casa de bênçãos, adentrando em tantos e tantos lares. É para esses lares que nós pedimos, ó Pai, as tuas bênçãos, para que os enfermos sejam curados, os oprimidos sejam libertos, e todo aquele que clama por ti, tenha certeza de que receberá. Jesus nos diz que tudo quanto pedirmos ao Pai em seu nome, nós receberemos. Então, ó Pai, chegue ao teu coração a nossa gratidão, as nossas súplicas, em nome de Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cairmos em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, Senhor. Louvado seja Deus. Nós temos hoje nosso companheiro, nosso amigo, nosso irmão, professor, palestrante, escritor e, acima de tudo, uma criatura amorosa, maravilhosa, que vocês todos terão prazer. Aqueles que estão aqui já conhecem, mas os que estão em seus lares conhecer William Sanches. Meu anjo bom. Boa noite. Boa noite. Muito bem. Hoje, no dia do professor, nós vamos então aprender um pouco mais com o nosso maior professor, nosso maior mestre, Mestre Jesus. Um professor, ele não desiste do seu aluno. Um professor, ele não desiste daquele que quer aprender e até daquele que fala assim, eu estou com dificuldade, eu vou parar por aqui. Jesus foi incansável em sua missão. Quando esteve aqui no planeta, em carne, como nós, encarnado, um grande espírito evoluidíssimo, governador do planeta Terra, Jesus buscava as pessoas através do amor. E assim é um professor, assim é uma mãe, assim como disse a tia Eunice, o que você pede para um pai, ele vai te dar o melhor possível. Assim nós fazemos com aqueles que nós amamos. E Jesus Cristo fez isso através do amor, ensinando as pessoas a amar. Numa época onde era muito difícil falar de amor. Uma época onde a lei dizia dente por dente, olho por olho, dente por dente, não é assim? Então, quando a lei era, se alguém me fez mal, se alguém me feriu, eu posso devolver na mesma moeda. Nessa mesma época, esse professor dizia, perdoe. Aquele que te fez alguma coisa, aquele que te machucou, aquele que te magoou, perdoe. Mas como eu vou perdoar? Eu não posso perdoar, ele me fez mal, ele me fez isso, ele me fez aquilo outro. Jesus dizia, perdoar. Aquele professor, quando caminhava pela rua, numa escassez, numa pobreza, num deserto, onde as pessoas não tinham nem possibilidade de sonhar, Jesus dizia sobre uma vida melhor. Jesus dizia sobre esperança, sobre novos ciclos, sobre melhorar como ser humano. Como que aquelas pessoas poderiam compreender mediante tamanha dificuldade? Hoje, nós podemos sonhar, nós temos um celular na mão, a gente viaja através da internet. Hoje nós podemos fazer tantas coisas, temos tantas possibilidades para poder criar, para poder construir a nossa vida.
Deus é criador. E nós somos co-criadores da nossa história. Se nós temos uma lei chamada livre-arbítrio, essa lei nos permite arbitrar a nosso favor. Então as nossas escolhas, os nossos pensamentos, aquilo que nós nos conduzimos a fazer, nos ajuda a co-criar a nossa história. Quando Jesus dizia para as pessoas que há um mundo melhor, quando Jesus dizia para as pessoas que é possível sonhar, Jesus fazia isso através de histórias, através de metáforas, através de uma linguagem muito simples. Assim faz um professor. Quando o aluno não consegue compreender alguma coisa, ele cria várias histórias paralelas para que aquele aluno possa compreender, para que aquele filho possa compreender. Em uma dessas histórias que Jesus ensinava e contava para as pessoas, tem uma que eu gosto muito. Quando ele vai caminhando pela praia e aquela multidão já o acompanhava, aquela multidão já ia junto com ele, Jesus parou para falar àquelas pessoas. E quando Jesus parava para falar, as pessoas paravam tudo o que elas estavam fazendo, simplesmente para ouvir o mestre. Porque o mestre sempre tem alguma coisa para nos falar. O mestre sempre tem alguma coisa para fazer um movimento interno dentro da gente. Nós somos mestres todos os dias. Nós somos professores todos os dias. Nós temos pessoas que nos amam, que se espelham na gente. Nós temos pessoas na nossa casa que ouvem e que vê o que nós fazemos para aprender com a gente. Jesus então andando, Jesus para e conta uma parábola, uma história, uma metáfora. E ele dizia assim: eis que o semeador saiu a semear. E algumas sementes foram caídas na beira das estradas, pisoteadas e comidas pelos pássaros. Algumas outras sementes caíram entre ervas daninhas, foram sufocadas e não conseguiram germinar. E aí Jesus dizia, uma semente, porém, encontrou terra boa. E essa semente germinou. E essa fez 1000, fez 100, fez 1000. Ela multiplicou, ela encontrou terra boa. Dentre tantas coisas que Jesus queria ensinar com essa metáfora, eu vou pegar uma coisa só para nessa noite nossa. Quando Jesus diz, eis que o semeador saiu a semear, Jesus não fala se esse semeador é alto, baixo, se como ele é. Não, Jesus não fala nada sobre ele. Jesus simplesmente diz que ele saiu para cumprir a sua missão, que era semear, que era jogar as sementes, que era espalhar as sementes. O semeador, por sua vez, também sabia que nem todas as sementes iriam germinar. E nem só por isso ele deixou de sair, ele deixou de semear. Pelo menos uma foi atingida. Será que quando um professor entra numa sala, ele sabe se todo mundo vai compreender o que ele está dizendo? Será que sim ou não? Não. Às vezes tem um aluno distraído, às vezes tem um aluno que não gosta dele, às vezes tem um outro aluno que não quer nem ouvir o que ele está falando. Às vezes tem aluno que está na zona de conforto, e está tão gostoso na zona de conforto que eu não escuto o que o professor fala, porque está bom assim. Essa escola, essa sala de aula, chama-se vida. Nós temos uma vida em evolução, nós temos uma alma evoluindo, aprendendo, e nós estamos numa grande universidade, esse planeta que nós estamos. É uma sala de aula diária, e nós estamos passando por uma das lições. Essa lição que nós estamos passando nesse momento, é uma lição que ensinou muito a muitas pessoas. Cada um pegou um aprendizado para si, cada um precisou aprender sobre alguma coisa, mas todos os dias nós saímos a semear. Às vezes, dentro da nossa casa, trabalhando, e muita gente ficou trabalhando em casa, muitas pessoas perderam seu emprego e ficou em casa, não é assim? Muitas pessoas estavam tristes, angustiadas dentro dos prédios, dentro das casas, com muita gente que não estava acostumado a ficar o dia todo junto. Começaram as brigas, os conflitos, as angústias, um número alarmante de depressão, de ansiedade, de suicídios, e por aí vai. Quando o cerco se fecha, quando o desafio fica tão grande, é que quando a gente olha para a gente mesmo e diz assim, eu não posso deixar de jogar a minha semente.
Ou seja, eu não posso deixar de cumprir minha missão, eu não posso deixar de fazer aquilo que eu vim fazer, eu não posso deixar de ajudar o outro a ser melhor, porque ajudando o outro a ser melhor, eu ajudo a mim mesmo. Mas o outro está com dor, o outro está sofrendo, e eu tenho os meus problemas. Os meus problemas são grandiosos, os meus problemas são gigantescos. E quando a outra pessoa vai reclamar, a gente ainda diz assim: você não sabe a vida que eu tenho, você não sabe a dor que eu passo, você não sabe a angústia que eu tenho. E muitas vezes, nós olhamos só para o nosso problema, e a gente vai fazendo com que ele fique cada vez maior, e a gente não consiga carregar todos os fardos que a gente precisa carregar. A gente tem uma mochilinha mental aqui atrás da gente, onde a gente vai carregando culpa, angústia, medo, traumas. Medo tomou conta de muita gente. O que vai ser de mim, o que vai ser da humanidade, o que vai ser da minha casa, o que vai ser do meu dinheiro, o que vai ser da minha família, da comida para eu colocar na mesa, o que será do próximo mês? O medo é sempre a mente em algo que ainda não existe, assim como a ansiedade. A ansiedade está sempre pensando para frente, assim como a síndrome do pânico toma conta. Algo vai acontecer, eu não sei ainda o que vai acontecer. 95% daquilo que a gente pensa negativo nem acontece. Quando nós olhamos para a nossa vida como um universo, e olhando para ela o que a gente pode aprender, nós tiramos uma lição. Se eu sentar no banco de aluno e olhar a vida como um aluno, eu aprendo. Agora tem um outro banco que às vezes a gente senta, que é o banco da vítima. E quando nós sentamos no banco da vítima, nós ligamos um chicotinho e começamos a nos punir. Primeiro por tudo que nós fizemos, depois tudo que fizeram para mim, depois tudo que ainda vai acontecer, e eu passo a sofrer. Eu não sei onde você está agora, eu não sei o que você está fazendo agora, mas eu quero que você olhe para a tua vida por alguns instantes, agora, para o momento que você está, e veja se você está mais sentado no banco de aluno, ou se você está mais sentado num banco de vítima. Se você estiver no banco de vítima, eu tenho que te dizer que a sua jornada vai ser um pouco mais difícil. Porque você vai começar a vibrar negativo. Tudo que a gente pensa, a gente sente. E quando nós sentimos, nós vibramos, alteramos as nossas moléculas, alteramos a nossa frequência vibracional. E quando a gente vibra, nós entramos numa frequência vibracional negativa. E tudo começa a dar mais errado ainda. A gente começa a atrair isso. Começa a quebrar coisa em casa, começa a não dar certo. Aquele projeto que você ia começar enrosca, a pessoa não te liga. Você está sentado no banco de vítima, trazendo mais culpa, trazendo mais medo. E, guarda isso que eu vou dizer para você. A vida te dá mais do mesmo. Porque quando você vibra no medo, o medo é um sentimento egoísta. E ele quer mais dele. O egoísta não quer só para ele. O medo é um sentimento egoísta. E todo sentimento negativo é egoísta. Ele quer mais dele. Então, se você alimenta medo, sente medo, a sua frequência vibracional cria mais situações de medo para o medo ficar grande, bem vivinho dentro de você. Se você sente angústia e deixa essa angústia te alimentar por mais de um dia, 2, 3 dias, você começa a alimentar muita tristeza, começam a acontecer situações para que você comece a justificar aquilo, não é assim? Ó, eu estou triste porque me acontece, ó, tudo dá errado para mim, nada para mim funciona, tudo para mim é mais difícil, olha o que me... E a gente começa a fazer uma lista de coisas para justificar o sentimento negativo que nós estamos. A vida só consegue se comunicar com você através da sua vibração. A nossa alma vibra, pulsa, nosso coração, a nossa luz, toda a nossa vibração. Quando eu sento no banco de aluno e eu trabalho a esperança, sentimento positivo é generoso, ele espalha. Quando eu trabalho a esperança, a perseverança, o amor, mais sentimentos disso começam a se espalhar, a alegria, o sorriso. Mas William, é difícil. Aqui em casa, você precisa ver a situação que está. Ninguém está dizendo para você que é fácil. Ninguém está aqui dizendo para você, esqueça tudo. Tudo que você está, arruma uma mala e vai ser feliz. Não, não é só isso. Ninguém aqui é bobo. Todos nós sabemos o desafio que é passar por um problema financeiro. Não tem mais nada que tire a paz do que um problema financeiro. Você não consegue dormir à noite, porque você tem uma dívida para pagar, porque você tem um boleto para cumprir, que você tem um aluguel para cumprir. Isso tira a paz de qualquer pessoa.
Mas se você ficar vibrando no negativo, que não vai dar certo, que não vai funcionar, só mais disso vem para você. E o dinheiro até entra na tua vida, mas ele acaba saindo, porque ele também é uma energia. O emprego até estava para vir para você, mas ao invés de abençoar a sua situação, você amaldiçoa. Olha, o maldiçoo. Eu não abençoo. Eu só reclamo. Clamar, na Bíblia não tem? Clamei a Deus. É falar com muita força, com muita fé. Então, se eu clamo por alguma coisa, eu estou falando com muita força. Então, quando eu reclamo, eu estou clamando 2 vezes algo que eu não quero mais. Então, quando eu reclamo do meu dinheiro, reclamo do meu corpo, reclamo da minha saúde, reclamo da minha casa, eu estou clamando 2 vezes uma coisa que eu não quero mais. E mais disso vem para você. Então, ao invés de reclamar, eu simplesmente agradeço. O contrário da gratidão não é a ingratidão. A ingratidão é só não ser grato. O contrário da gratidão é a reclamação. Porque quando eu reclamo, eu estou com a mente no vazio. Quando eu reclamo, eu estou olhando para que não dá certo. Quando eu reclamo, eu estou olhando para um campo da minha vida que não está legal. E eu não consigo ver as coisas que já funcionaram. Olha como nós estamos agora conectados através de uma internet. E que bom que nós temos hoje computadores, celulares, televisores, que a gente se conecta e nós podemos falar todos os dias. Nós podemos falar, eu estou longe da minha família, estou longe de tudo. Olha o tipo de vibração. Se eu mudo, que bom que eu pude falar com a minha mãe hoje, porque eu me conectei com ela através do WhatsApp. Está tudo bem com ela. Eu sei que logo estaremos juntos. Muda alguma coisa ou não? Muda absolutamente tudo e muda a minha vibração. E eu continuo trabalhando sentimentos positivos dentro de mim, dentro do meu sentimento. Lembra, pensamento vira palavra. A palavra daqui a pouco vira atitude, e a atitude vira hábito. E sem perceber, o teu hábito, aquilo que você faz todo dia, cria a tua realidade. Um aluno sempre se pergunta, o que eu posso aprender agora? Um aluno, quando olha para a vida, ele pergunta, o que eu posso aprender com essa situação? Esse desafio agora que eu estou passando aqui, ele pode me ensinar como? Como eu posso me reorganizar? Como eu posso usar a minha criatividade? Como eu posso usar uma inteligência? Diga para você mesmo, eu sou um homem inteligente. Eu sou uma mulher inteligente. Eu tenho criatividade. Eu posso continuar. Eu tenho força para passar por esse desafio. Deus está do meu lado. Eu tenho fé. E o grande mestre Jesus, quando falava para as pessoas, sempre falava sobre fé. Porque se você tiver uma fé, que é aquela força dentro de você, que te move, você consegue passar por qualquer desafio. Todos nós temos fé. Todos. Ontem, antes de dormir, possivelmente, 90% de vocês colocaram o celular ou o despertador para acordar hoje de manhã. É ou não? O que é isso, se não fé? Eu coloco o despertador para acordar às X horas, porque eu tenho fé que vou acordar amanhã. Eu estou marcando então de fazer isso aqui, tal hora, porque eu tenho fé que eu estarei vivo. Hoje, milhares de pessoas não acordaram, só por morte natural. Milhares de pessoas, quando abriram hoje o WhatsApp, perceberam que eles estavam diante de uma dor, porque descobriram que um ente querido havia desencarnado. Então, hoje, nós temos pessoas que estão sofrendo muito porque perderam alguém. Nós falamos perderam, nós usamos essa expressão que é de cunho comum, né? Nós sabemos que nós não perdemos ninguém. O que acaba é o corpo, a alma continua. E quando a gente não precisar mais dessas pernas, desses pulmões para respirar, dessa boca para falar, desses olhos, dos pés, nada, a nossa alma simplesmente continua, porque a nossa alma é eterna. E só nós mesmos somos eternos conosco. É maravilhoso termos à nossa volta pessoas que nos amam e pessoas que nós amamos. Mas nós temos que perceber que cada um tem a sua história, e cada um tem o seu desafio, e cada um é um aluno no momento de evolução.
Aqui todo mundo passou pela primeira série, pela quinta série, pela oitava série, pelo ensino médio, foi indo. Nós tínhamos uma classe de pessoas que estavam no mesmo nível. E não tinham pessoas que repetiam de ano, não tinham pessoas que passavam. Não era assim, a gente morria de medo de perder o ano. E hoje, eu escuto pessoas dizendo assim, vamos cancelar 2020? Não. 2020 é um ano muito importante na nossa vida. É um ano de aprendizado, é um ano de crescimento, é um ano de evolução espiritual, é um ano de uma transição muito forte. É um ano onde as pessoas passaram a olhar para elas, onde as pessoas buscaram autoconhecimento, onde as pessoas descobriram a fé que não tinham, que estavam esquecidas, onde as pessoas foram obrigadas a ficar mais com elas mesmas. Nós tivemos muitas oportunidades, eu poderia listar tantas outras aqui. O importante é perceber que nós estamos num aprendizado, numa escola, e que nós temos um mestre que nos ensina. E que quando nós vamos buscar, diante de tudo aquilo que ele deixou como exemplo, de tudo aquilo que nós temos escrito, que outras pessoas que conviveram com ele puderam nos escrever para que a gente pudesse estudar hoje, e sermos melhores naquilo que nós estamos fazendo, nós temos muito que aprender. Jesus jamais desistiu. Quando Jesus estava pregado na cruz, sofrendo uma das maiores dores que a gente nem pode imaginar, porque a morte de cruz era uma morte que já existia no mundo há muito tempo. Só que ela tinha alguns objetivos. Fazer a pessoa sofrer muito e também humilhar, porque ela ficava exposta muitas horas diante das pessoas. E colocaram Jesus numa morte de cruz, para que ele sofresse e fosse também humilhado. E quando Jesus estava na cruz, Jesus sabendo de sua missão, Jesus não parou nem um segundo, nem um minuto sequer. Jesus ainda puxa papo com um ladrão que estava numa cruz ao lado. E numa conversa, Jesus ainda diz para ele que se ele se arrependesse de tudo que ele havia feito, de tudo que ele havia cometido, eles iriam se encontrar, se reencontrar. Jesus nos dá uma das maiores provas da eternidade da alma. Jesus está o tempo todo ao nosso lado. Jesus está o tempo todo no olhar daqueles que nós olhamos dia a dia. Talvez você tenha uma pessoa na sua casa que você está de mal, que você não conversa. Abraça essa pessoa, você está abraçando Jesus. Dentro da tua casa pode abraçar. Faz falta fora, né? Eu que também gosto de abraçar, faz falta abraçar. Abraça quem está na sua casa. Você tem essa oportunidade agora de estar junto com essa pessoa. Nós abraçamos Jesus quando nós passamos a ouvir aqueles que querem desabafar, que muitas vezes não tem com quem conversar, mas ainda assim você escuta porque você trabalha a paciência. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Puro de coração é aquele que trabalha a paciência. Puro de coração é aquele que compreende que pode aprender. Puro de coração é aquele que trabalha o entusiasmo assim como uma criança. Por isso que Jesus diz, deixa vir a mim as crianças. Elas são puras. Se vocês quiserem ver o reino do céu, vocês precisam ser como elas. E olha como uma criança é entusiasta. E entusiasta do grego significa Deus em você. Quando nós somos entusiastas da nossa vida, mesmo diante de um desafio, nós estamos reconhecendo Deus dentro de nós. E é muito importante ser entusiasta, principalmente em momentos desafiadores, porque é nessa hora que nós mostramos a que viemos. Quando um soldado está diante da guerra, não é a hora dele parar para descansar, nem para reclamar, nem falar mal da guerra. Ele se prepara, ele vai forte. E o que nós fazemos quando temos uma guerra diante da nossa vida? Eu não gosto dessa expressão guerra, mas me veio agora para falar isso. Quando nós estamos diante de uma guerra, a primeira coisa a gente deixa de dormir, segunda coisa a gente deixa de comer, terceira a gente fica muito preocupado e traz pensamentos negativos. E aí como soldados nós nos enfraquecemos. É nessa hora que nós precisamos ser entusiastas, é nessa hora que nós precisamos buscar Deus dentro da gente, é nessa hora que a gente precisa pegar os ensinamentos de Jesus e trabalhar com muita força e saber que está tudo bem na nossa vida, está tudo bem no nosso mundo, que eu me amo e está tudo bem, e eu vou ter força para passar. É nesse momento que nós lembramos do semeador, que mesmo sabendo que nenhuma semente iria germinar, ele saiu fazendo o trabalho dele, fazendo o melhor possível e cumprindo a sua missão. Que nós, todos os dias, ao deitar na nossa cama,
Se a gente pensar em desistir, nós vamos lembrar, eu sou um semeador e eu vou sempre continuar semeando a minha semente. Seja qual seja a sua missão, ela não acabou. Deus confia em você. Jesus está do nosso lado. Jesus nos ampara. Jesus caminha com a gente. E é com Jesus que eu deixo você a partir de agora. Muito obrigado pela atenção. Quem já buscou saber qual a razão, quem já tentou ouvir do coração, há de sentir que a reencarnação traz tanta luz, dá tanta explicação. Como entender que Deus é Pai e amor, sem perceber que mesmo quem errou não vai arder pra sempre no rancor, mas vai ter a chance de tentar de novo. Se Jesus pra moça diz, não sou eu o teu juiz, não há pedras que impeçam-na de ser feliz. Renascer junto com a luz do sol, ter um dia pra brilhar, cada novo amanhecer é um convite pra crescer, uma vida que quem vem pro mundo pra vencer. Renascer junto com a luz do sol, ter o dia pra brilhar, cada novo amanhecer é um convite pra crescer, uma vida de quem nasce pra vencer.